Saudações, meus caros. Iniciando os trabalhos, cumpre destacar o concreto pensado geográfico, ou seja, o sistema de conceitos articulados à dinâmica da geografia agrária. Assim, lembramos e o debate Isnar, para quem substituir a necessidade pela intencionalidade é o maior legado da, entre aspas, aventura humana sobre a Terra, cabendo ao geógrafo e à geógrafa preocupar-se com o espaço organizado como projeção da sociedade no solo por meio da ação humana. Nesse viés, segundo Milton Santos, o espaço geográfico pode ser definido como a hibridização entre sistema de objetos e sistemas de ações, um desigual acúmulo de tempos. Partindo igualmente dessa reflexão, destaca-se a categoria território usado, proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira, que é o sinônimo de espaço geográfico, entretanto, aponta para, entre aspas, necessidade de um esforço destinado a analisar sistematicamente a constituição do território. Procura-se, assim, erigir pontes entre a teoria e a concretude de objetos e ações, o empírico em suas contradições, possibilidades e lutas políticas, como bem lembra Ana Clara Torres Ribeiro. Assim, focamos na análise do território, que é visto como, entre aspas, um todo complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes. Isto segundo Milton Santos. Malgrado o poder desigual de cada um de seus agentes, o território é usado, esse quadro de vida, como propõe Maria Laura Silveira, abriga a todos e a todas e guarda a marca de seu tempo. Nesse viés, para Milton Santos, uma entrada analítica ao estudo dos lugares dar-se-ia a partir das horizontalidades, vetores de proximidade imerso nos cotidianos dos lugares e das verticalidades, imposições de lógicas externas, amparadas na urgência por circulação e acumulação do capital. No contexto da geografia agrária, trata-se de um par dialético instrumental à análise do uso agrícola do território sob o viés dos conflitos e das associações entre a vida dos lugares e dos seus sujeitos, estes repletos de projetos e de histórias e forças desenraizadas e desenraizadoras, representadas, sobretudo, pela sanha das modernizações, criadoras de desigualdades, entre outros, na expansão do chamado agronegócio. No Brasil, a contemporaneidade do uso agrícola do território indica que o processo propalado sob a denominação de agronegócio corresponde à ação de uma série de empresas, representando, como propõe Ariovaldo Umbelino de Oliveira, entre aspas, a mundialização da agricultura brasileira, de modo subordinado às empresas mundiais, numa expressão da concreta articulação entre burguesias nacionais e estrangeiras, latifundiários e empresas monopolistas. No período em curso no Brasil, tal estado de coisas associado à questão agrária se torna ainda mais preocupante quando associado à política de extrema-direita do governo federal, resultado do golpe político-institucional de 2016. Trata-se de uma política endossada pela bancada ruralista e que até o mês de junho de 2019 havia liberado 211 agrotóxicos no país, esforço conjugado à criminalização dos movimentos sociais no campo e a uma sistemática perseguição de povos indígenas, quilombolas, entre outros. Vertendo nossa análise à questão agrária para a formação socioespacial brasileira, ou seja, buscando as intersecções entre processos globais e processos localizados, observamos uma história territorial baseada na desigualdade, condição e resultado de uma estrutura fundiária concentrada, opressora da classe camponesa, e nesse viés, no Brasil, afiança Alberto Guimarães. A classe camponesa teria ganhado corpo em fins do século XIX, em virtude das brechas do sistema fundiário. A esse termo,
ter-se-ia como sujeitos historicamente implicados na luta pela terra, os quilombolas, os intrusos e os poceiros, precursores da pequena propriedade camponesa, dedicados ao cultivo de subsistência às margens do grande latifúndio. Resultado de uma estrutura fundiária concentradora e excludente, privilegiando a intransigente defesa da propriedade privada em detrimento da função social da terra, nos anos 1950, a discussão sobre a questão fundiária se avoluma, primeiramente em círculos restritos, compostos por intelectuais e políticos, defensores da urgência de uma reforma agrária. Nos anos 1960, tal discussão sobre a reforma agrária se aprofunda e toma lugar nas mais diversas regiões do país, capilarizando-se junto às camadas mais populares, organizando-se em torno das ligas camponesas, movimentos de resistência atuantes, entre outros, no Nordeste, no Rio de Janeiro e em Goiás. Malgrado a acentuação da repressão a partir do golpe civil e militar de 1964, desde os anos 1970, órgãos como a Comissão da Pastoral da Terra, ligada à Comissão Nacional dos Bispos Brasileiros, seguem em luta, reivindicando o direito pelo habitar e pelo cultivar. Luta essa que implicaria, em meados dos anos 1980, na organização do Movimento do Sem Terra, o MST. Todas essas organizações fazem parte de uma história de luta pela terra. E ao contrário do que apregou a grande mídia a serviço dos poderes hegemônicos, renovados geógrafos e geógrafas, tais como Ariovaldo Umbelino, Bernardo Mansano e Eliane Paulino, ressaltam que as pequenas propriedades são responsáveis pela maior parte da produção agrícola do país. Eliane Paulino, nesse sentido, lança mão de dados do Censo Agropecuário de 2006 para lembrar que as pequenas propriedades foram economicamente 5,5 vezes mais produtivas que as grandes propriedades, empregando 77% dos trabalhadores do campo no Brasil. Caríssimos, encerramos por aqui e bons estudos a todos e até a próxima videoaula.